Então a gente também não pode ser ignorante e ser inimigo da ciência. Vamos ouvir o parecer de outros profissionais, não só do padre, porque o padre não sabe tudo. O padre não é um super-herói que vai resolver tudo da vida de todo mundo. A gente tem que trabalhar com parceria. Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos começando mais uma catequese para o nosso canal Padre Cléristo, mais um ensinamento do Senhor, da doutrina, para a sua vida, para o seu enriquecimento espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades, as ciladas e as tentações do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder e condenar as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados do Senhor, hoje estamos dando continuidade ao segundo vídeo sobre o tema sugerido no canal, o exorcismo. Então é importante que vocês assistam os dois vídeos para vocês poderem entender. Nós teremos lá no nosso canal o vídeo 1 e o vídeo 2. Estou trabalhando com esse subsídio da CNBB, que foi um documento escrito pelos nossos bispos. Então é nesse documento que eu estou trabalhando e que estou explanando aqui a catequese para vocês. Então já quero pedir desde o início que você não esqueça de dar o seu like, né? De você comentar os nossos vídeos, de você compartilhar com seus amigos, com seus familiares, né? E com a graça de Deus, se você puder também, a gente pede uma pequena contribuição que você pode fazer através do Pix do nosso canal que está aí. Então, vamos começar a nossa breve explicação aqui, que diz o seguinte: o Concílio Vaticano II menciona em documentos a existência do maligno. A Constituição Dogmática Sacrosanto Concílio sobre a Sagrada Liturgia ensina que Cristo, enviado do Pai, confiou aos apóstolos a pregação do Evangelho e a libertação do poder de Satanás. Esta obra de salvação se atualiza também mediante a celebração dos sacramentos da Igreja. A Constituição Pastoral Gaudium et Spes afirma que o ser humano, criado em estado de santidade, foi reduzido pelo maligno e logo no começo da sua história abusou da própria liberdade, levantando-se contra Deus e desejando alcançar seu fim fora dele. Contudo, a morte de Cristo reconciliou a humanidade com Deus e os seres humanos uns com os outros. Desta forma, arrancou-nos da escravidão do demônio e do pecado, permanecendo, porém, uma batalha contra o poder das trevas que atravessa toda a história. Inserido nesta luta, o ser humano deve combater constantemente se quer ser fiel ao bem. Então, nessa pequena explicação, aqui nesse capítulo, fala o ensinamento do magistério recente sobre o maligno. Queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que muita gente não acredita na existência do demônio, né? Como eu mesmo já disse para vocês, até mesmo padres e bispos e algumas pessoas da igreja têm essa dificuldade de acreditar na existência do maligno dos seres decaídos. Mas a palavra de Deus nos fala, né, que com a liberdade que Deus deu, Satanás e seus demônios foram expulsos do paraíso, porque queriam colocar o seu trono acima de Deus. Então Deus o precipitou. A partir desse momento começou-se então a luta do bem e do mal. Então o que o documento aqui diz? Que até o fim das nossas vidas nós vamos lutar contra as forças das trevas, contra os espíritos decaídos. Então é importante também nós conferirmos esses documentos, o que o magistério da igreja fala sobre a existência de Satanás.
que é uma realidade e que está muito influente neste mundo, né? Como eu já disse para vocês, a maior vitória do inimigo é que as pessoas digam que ele não existe, que os espíritos infernais não existem, para eles poderem dominar com muito poder a sociedade, até mesmo a igreja e este mundo. A palavra de Deus diz que este mundo jaza sobre o poder de Satanás. Mas a gente já venceu em Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu na cruz para redimir a humanidade. Com a morte de Cristo, com a redenção de Cristo na cruz, o que aconteceu? Ele venceu o demônio, o inferno, o pecado. Se Cristo venceu, também nós venceremos todas essas tribulações, todas essas tentações, com a ajuda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando a igreja, algum membro da igreja diz o diabo não existe, o inferno não existe, aí o demônio triunfa no inferno. Porque ele pode fazer a cisânia dele, ele pode fazer a confusão generalizada dentro de todos os setores, dentro de todos os ambientes. Porque se as pessoas não acreditam, ele pode camuflar e fazer uma destruição, uma pervenção, podemos dizer assim, dentro de uma igreja, dentro de um grupo de oração, nas comunidades, nas famílias. Então é preferível que a gente acredite na existência dele, que muitas coisas neste mundo ele está por trás. Não tudo. Muita coisa também é do ser humano, mas em alguns casos é preciso sabedoria e discernimento para ver que é da ordem espiritual. Então, a palavra demônio, ela aparece no Novo Testamento 34 vezes. Como eu falei no vídeo passado, quem foi o maior exorcista do mundo? Jesus. Ele tem o poder sobre os demônios, sobre o inferno, sobre a morte, né? Então o diabo não é maior do que Jesus. Porque como eu disse no vídeo anterior, o diabo foi criatura de Deus. Deus criou bom na sua essência, um anjo de luz, mas ele se rebelou com seu livre-arbítrio e com sua liberdade que Deus nos deu. Então o que é o exorcismo? É dogma de fé que o demônio existe, isso é a doutrina da igreja falando. E pode agir sobre o ser humano. O catecismo da Igreja Católica nos diz, está aqui o nosso amarelinho, que é um dos melhores, promulgado por São João Paulo II. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora, que se opõe a Deus e por inveja os fez cair na morte eterna, na morte da alma, né? Na morte do espírito. A escritura e a tradição da igreja vê neste ser um anjo destronado, chamado Satanás, ou diabo, significa o divisor, o caluniador, né? A igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom criado por Deus, mas se tornaram maus por sua conta própria. Então tem muita gente que é ignorante no assunto e diz, Deus não é tão bom? Por que ele criou o diabo? Por que há fome no mundo? Por que há sofrimento? Por que há violência? Por que há desastres, né? Acidentes terríveis? Ele não é o dono de tudo, ele não pode interferir, ele pode, mas ele não pode parar o tempo para resolver um acidente, por exemplo, que vai acontecer aqui agora. Ele é o Senhor do tempo, mas ele não pode parar o tempo por causa de uma coisa extraordinária. Por exemplo, uma coisa corriqueira do dia a dia, melhor dizendo, né? Mas como vocês viram aqui no enunciado, Deus não criou o mal. Deus não criou o diabo mal na sua essência. Deus criou o bom, mas com a liberdade que Deus deu, ele se perverteu. Porque Deus não interfere, meu irmão, nem na minha liberdade, nem da tua, e nem dos espíritos celestiais que ele criou. O diabo é pecador desde o princípio. 1 João 3, 8. Pai da mentira. Jó 8, 44. Jesus o chamou de homicida desde o princípio. Também Jó, capítulo 8, verso 44. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3, 9. A igreja ensina que o demônio pode possuir uma pessoa, assumir o comando de suas faculdades. E para isso tem o rito do exorcismo para expulsá-lo. Jesus realizou muitos exorcismos. Se é pelo Espírito de Deus
que eu expulso os demônios. Então o reino de Deus chegou para vós. Mateus 12, verso 28. É de Jesus que a igreja recebeu o poder e o encargo de exorcizar. Então a gente vê muitos charlatãos aí na televisão, na internet, falando que são exorcistas. Não são exorcistas coisa nenhuma. A gente sabe que tudo aquilo ali é um teatro, né? Um teatro que o diabo mesmo armou para eles, né? Pessoas de outras religiões que se converteu. Porque antes eu era daquilo, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Entende? Será que realmente estão convertidos? Porque diz que eram dessas religiões, mas continuam usando o branco, continuam usando o turbante como uma forma meio supersticiosa. Entende? Então é um pouquinho complicado, meus irmãos, essa questão. Então, só a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, tem esse poder de expulsar o espírito do mal. Agora, a gente não pode confundir possessão com uma radiação, com a infestação, com a contaminação espiritual, porque eu creio que o que mais acontece nessas igrejas evangélicas é isso. É uma infestação, né? É uma radiação maligna que está ali na pessoa, mas a possessão mesmo não é. Porque a gente já ouviu casos de acontecer possessões demoníacas dentro dos templos protestantes e o pastor não conseguiu expulsar o demônio e foi lá na casa paroquial chamar o padre. O próprio pastor falou isso. Numa cidade que eu trabalhei, vieram me dar esse testemunho. Padre, o demônio de tanto chamar lá dentro, ele realmente foi, entrou numa mulher e o pastor ficou 2 horas e meia fazendo a oração, o diabo não foi embora. Então ele falou, olha, esse demônio eu não consigo tirar, tem que chamar o padre, só o padre pode tirar. Então foram lá na casa paroquial chamar o sacerdote para ele fazer o exorcismo. Fazer o exorcismo de uma pessoa que vocês mesmos chamaram, que vocês mesmos convidaram o demônio, porque onde chama ele e convida, ele vai. Ele é atrevido, ele gosta que a gente dê abertura para ele. Ele gosta que a gente dê ibope para ele. Né? Então ficou um pouquinho complicado, né? Esse pastor ficou um pouquinho complicado, porque ele não pôde realmente expulsar. Então a gente tem que ter cuidado, prudência, humildade, quando esses assuntos, quando essas questões acontecer dentro do ambiente eclesial. Quando a igreja exige publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou um objeto seja protegido contra a influência do maligno e subtraído a seu domínio, fala-se de exorcismo. Sob uma forma simples, o exorcismo é praticado durante a celebração do batismo. Também no outro vídeo eu falei. Visto que o batismo significa a libertação do pecado e do seu instigador. O diabo pronuncia-se um exorcismo sobre o candidato. Este é ungido com óleo dos catecúmenos. Ou então, o celebrante impõe-lhe as mãos e o candidato renuncia explicitamente a Satanás. No rito do batismo tem essa parte que nós rezamos. Vocês renunciam a Satanás? Renunciam. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso? Creio. Fazemos a profissão de fé e renunciamos ao mal dentro do rito do batismo, né? Que o batismo tinha tantas coisas lindas, como, por exemplo, a unção com óleo, o sal exorcizado que nós colocamos na boca da criança ou da pessoa que vai se batizar. Hoje já não faz mais isso, né? O exorcismo também que é feito sobre as pessoas que vão se batizar é uma oração bem breve, bem artificial. O exorcismo solene, chamado grande exorcismo, só pode ser praticado por um sacerdote com permissão do bispo. Nele é necessário proceder com prudência, observando estreitamente as regras estabelecidas pela Igreja. É importante, pois, assegurar-se, antes de celebrar o exorcismo, se trata de uma presença do maligno ou de uma doença mental, psicológica, não é? Eu expliquei isso lá no outro vídeo, que a igreja e a ciência devem andar de mãos dadas, juntas, quando envolve esses aspectos, né? Por isso que a igreja escuta um psiquiatra, um psicólogo, coisa que os protestantes não fazem. Eles querem expulsar tudo, resolver tudo. E não houve a ciência, meu Deus. Então a gente também não pode ser ignorante e ser inimigo da ciência. Vamos ouvir o parecer de outros profissionais, não só do padre, porque o padre não sabe tudo. O padre não é um super-herói que vai resolver tudo da vida de todo mundo. A gente tem que trabalhar com parceria. A Congregação da Fé do Vaticano, no dia 24 de nove de 1985, deu uma instrução sobre o exorcismo,
onde lembra o seguinte. Então, o exorcismo, em primeiro lugar, é um sacramental. Não é um sacramento, é um sacramental. Assim como uma cruz benta é um sacramental, como uma água benta é um sacramental. Tem gente que não sabe distinguir o que é um sacramento e o que é o sacramental. Então, os sacramentos são os 7 que você já sabe, né? O batismo, a primeira comunhão, né? A unção dos enfermos, a confissão. Esses aí são os sacramentos. O cânon de 1172 do Código de Direito Canônico declara que a ninguém é lícito proferir exorcismo sobre pessoas possessas, a não ser que o ordinário do local tenha concedido peculiar e explícita licença para tanto. Ordinário, quer dizer, aqui o bispo, né? O bispo local é que tem que autorizar, ser informado e localizar para que uma pessoa preparada, designada, faça o ritual do exorcismo, né? O rito do exorcismo, melhor dizendo. Determina também que esta licença só pode ser concedida pelo ordinário do local, quer dizer, o bispo, né? A um presbítero dotado de piedade, sabedoria, prudência, integridade de vida. Como eu mesmo já disse, meus queridos irmãos e irmãs, não é qualquer padre que pode ser exorcista. Não é qualquer padre que pode expulsar o demônio. Porque às vezes não levam uma vida santa, levam uma vida de promiscuidade, de pecados, né? De desobediência. Vocês acham que o diabo vai sair? Por isso que o padre, para ser um exorcista, ele tem que ser um santo. Entre aspas. Não é que ele não vai cometer nenhum pecado, não é que ele não vai fazer alguma coisa errada. Viver a santidade do evangelho, viver o seu ministério na íntegra, porque senão não vai conseguir ajudar essas pessoas que tanto precisam, né, desse apostolado. Não é lícito aos fiéis cristãos utilizar a fórmula de exorcismo contra Satanás e os anjos apóstatas contidos no rito, que foi publicado por ordem do Sumo Pontífice Leão XIII. Muito menos lhes é lícito aplicar os textos inteiros desse exorcismo. Então o Papa Leão XIII, você sabe da visão que ele teve, né? Satanás querendo destruir a igreja, e por isso que ele estabeleceu que antes do Concílio Vaticano II, né? Era obrigatório que todo padre rezasse o exorcismo do Papa Leão XIII depois da missa, a oração de São Miguel, porque esse Papa ele teve uma visão. O diabo pedindo um tempo para destruir a igreja. Aí Jesus disse, eu vou te dar um bom tempo, dá 100 anos. Agora, se tu não destruir, nós veremos quem vai ser o vencedor. Então, depois vocês procurem na internet a visão do Papa Leão XIII. Então, depois da missa, antes do Concílio Vaticano II, tinha que rezar Salve Rainha, 3 Ave Maria, o Deus Refúgio e a oração de São Miguel. Deixou de rezar, a fumaça de Satanás entrou na igreja pelo vértice, como vai dizer o Papa Paulo VI. E está aí, como vocês mesmos estão vendo, né? Coisas escandalosas acontecendo dentro da nossa igreja. Leis escandalosas e diabólicas querendo, o povo querendo que seja aprovada a ferro e fogo. Isso não é segredo para ninguém. Tá tudo aí na internet, nos documentos, é só vocês pegarem e ler. E acompanhar as notícias recentes do Vaticano. Não sou eu que estou aqui caluniando ninguém. Os senhores bispos são solicitados a que vigiem, para que o mesmo, nos casos que pareçam relevar algum influxo do diabo, com exclusão da autêntica possessão diabólica, pessoas não devidamente autorizadas, não têm orientação nas suas reuniões, né, nas quais se façam orações para obter a expulsão do demônio. Orações que diretamente impelem os demônios ou manifestam o anseio de conhecer a identidade dos mesmos. O documento aqui está dizendo que um leigo nas suas reuniões, num grupo de oração, no texto, ele não pode intimidar o demônio, ele não pode dizer eu te expulso em nome de Jesus, porque ele não recebeu o ministério para isso. E não pode fazer as orações do rito sobre aquela pessoa. Também, se tiver uma manifestação, um leigo ele não pode interrogar os demônios em relação aos seus nomes. Porque vai ficar envergonhado, o demônio não vai sair. Porque o leigo não recebeu esse ministério. Esse ministério é do padre, é dos bispos. Então eu sempre tenho falo para alguns irmãos, cuidado na hora de impor mão.
Porque tem pessoas que gostam de estar impondo mão na cabeça dos outros sem estar preparado, né? Diz que está expulsando o demônio. Então tem que ter muito cuidado e muita prudência. Porque o espírito do mal pode sair de dentro daquela pessoa e entrar em você, meu irmão. Se você não estiver preparado. E se você estiver no adultério? Se você não estiver pecando contra a castidade, por exemplo. Se você não for uma pessoa de bastante oração, de bastante conhecimento, de discernimento, você vai ser envergonhado no meio do demônio, pelo demônio e perante todos. Então, quanto mais ter prudência e humildade, melhor. Uma das virtudes que Satanás não suporta é a humildade. E só a humildade é suficiente para expulsar ele. Também um dos 7 sacramentos que o maligno tem mais medo é a Eucaristia e o sacramento da confissão. Padre Gabriel Amorte vai dizer para nós que o maior exorcismo é a confissão e o pedido de perdão. Então nós já vamos encerrar por aqui, né, para que o assunto seja breve. Fique atento ao canal, que essa semana nós vamos colocar 3 vídeos novos lá, de grande importância para vocês que me acompanham aqui. Então quero agradecer a todos os novos membros do canal. Essa semana foi muitas pessoas que se inscreveram, graças a Deus, né? A gente já está aí com mais de 2.000 pessoas inscritas no meu canal. Então eu agradeço a Deus de coração e rezo por todos vocês que estão inscritos, mas continuo pedindo para vocês deixar o seu like, para vocês deixar assuntos que vocês querem que eu trabalhe aqui no canal. Então eu quero me despedir com a bênção de Deus e da Virgem Maria e dos Santos Anjos para vocês todos. Que o Senhor Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão de São Miguel e de todos os anjos, te abençoe, meu irmão, minha irmã, onde quer que tu esteja neste momento. Abençoe a tua casa, abençoe a tua vida, abençoe a tua família. E te livre de todas as influências malignas. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria Imaculada.